Brasil e Itália pelas semifinais do Campeonato Mundial Feminino de Vôlei na Tailândia. Foi um épico, foi um dos grandes jogos dos últimos anos, um dos grandes jogos da história dos Campeonatos Mundiais Femininos. E talvez por isso a derrota do Brasil doa tanto. Foi uma chance em que o Brasil, que chegou ao campeonato inferiorizado, né, pelo desfalque de Ana Cristina e tal, passou um jogo em que o Brasil poderia e talvez até merecesse ter vencido a favoritíssima Itália, mas acabou sucumbindo, perdeu por 3-2 e vai disputar a medalha de bronze no domingo contra o Japão. Jogo de placar muito parelho sempre, né? Parciais de 22-25, 25-22, 28-30, 25-22, 15-13. Longos ralis, muita entrega dos dois times, jogo de muita defesa e definido nos detalhes. Eu não gosto muito do termo, porque fica meio banalizado, né? O jogo foi definido no detalhe aqui, mas esse foi. Jogo definido em detalhes. E também, diga-se de passagem, definido no banco de reservas. Paulo Egono, melhor jogador do Campeonato Mundial até aqui, não estava bem na partida, começou mal o primeiro set, aí no decorrer da primeira parcial entrou a reserva, Antropova, e de algum modo ali ia dar conta do recado, né? Já entrou fazendo 3 ou 4 pontos seguidos, a Itália perdia por 17-10, entrou no jogo ainda no primeiro set, apesar da derrota no parcial, isso é importante, você mostrar que está bem, que está se recuperando. E no decorrer da partida, se por um lado a Antropova em alguns momentos foi até anulada pelo sistema defensivo do Brasil, pelo bloqueio do Brasil, mas tinha aí, quando foi na reta final ali, no quarto set, a opção é volta para o Legono, e ela voltou bem no jogo, ficou até o final e tal. E aí ganhou quem teve o melhor elenco, ganhou quem soube mexer melhor no time, quem tem as possibilidades e aproveitou para fazer as mudanças. Eu não queria ressaltar somente os pontos negativos do Brasil com a derrota, até comecei falando que o Brasil talvez até merecesse a vitória hoje. Eu queria ressaltar aqui alguns pontos positivos do Brasil no jogo. Mas falando o seguinte, que Gabi muitas vezes é criticada por ser craque em clube, mas nunca ter tido uma atuação decisiva num jogo pesado pela seleção. E hoje ela jogou muitíssima bola. Fez 29 pontos, foi a maior pontuadora do jogo. Eu arrisco até dizer que foi a melhor partida dela com a camisa da seleção, em toda a carreira dela. Que pena que não foi suficiente para levar o time até a final do campeonato. Outra que jogou muito bem, a meu ver, Rosa Maria. Se você pegar os números dela, assim, não são números assim que chamem muita atenção, né? Por exemplo, ela teve uma pontuação boa no ataque, 19 pontos. Mas para isso ela atacou 49 vezes, né? Quase 50 vezes. Não é exatamente um aproveitamento dos sonhos. Mas o jogo dela, a meu ver, não se mede pelo aproveitamento que ela teve no ataque. E sim pelo fator decisivo dela em bolas importantes, realmente. Ela estava bem marcada. Ela pegou muitas vezes um bloqueio duplo na frente dela. Tinha uma defesa bem postada. Ela tinha dificuldade para colocar a bola no chão, tanto na diagonal quanto no corredor. Mas ela conseguiu se virar bem. A meu ver, uma ótima partida dela, de Rosa Maria também. Ressaltar também, muito bem as duas centrais. Tanto Júlia Cudes quanto Diana. Se o Brasil foi dominante no bloqueio, né? Foram 22 pontos nesse fundamento contra 15 da Itália, foi muito por causa delas. A Itália fez 15 pontos no bloqueio e Júlia Cudes com 9 e Diana com 6, combinadas, só as duas tiveram a mesma quantidade de pontos da Itália nesse quesito. Realmente uma partida muito boa delas, e elas poderiam ter sido mais utilizadas, né? O Roberta. E aí eu já passo aos pontos negativos do time no jogo.
Eu não sei se isso explica exatamente a derrota, mas são pontos que a gente pode entender que foram pontos bem abaixo da seleção. E num jogo parelho como esse, qualquer deslize, qualquer descuido, qualquer ponto negativo pode pesar muito e, a meu ver, pesou. E o primeiro ponto negativo que eu ressalto aqui é justamente Roberta. Primeiro porque ela demorou a colocar as centrais no jogo. Ela demorou a jogar com elas. Jogando sempre com bola muito aberta, muito na ponta, e esqueceu o meio. Demorou para colocar Júlia Codes e Diana na partida. Roberta errou em bolas importantes. E aqui eu não falo só de levantamento. Uma bola no tie-break mesmo, a bola voltando de graça, ela tentou um ataque de cheque totalmente sem noção, com pouquíssima chance de sucesso. E o ponto acabou indo para a Itália no fim das contas. Esse tipo de erro de decisão conta muito. E no caso dela, contou muito negativamente. Outro ponto negativo. Muitas vezes, em momentos agudos, em momentos em rede de duas atacantes, com Rosa Maria no fundo de quadra, ela não acionava a Rosa Maria. Rosa Maria bem no jogo e passava muito tempo esquecida pela levantadora. E aí vem um outro ponto negativo no jogo de Roberta, já fazendo um link com outro ponto negativo no jogo. A insistência de Roberta em acionar Julia Bergman em alguns pontos cruciais. Cara, é o seguinte. Tudo bem que às vezes você tem uma rede de duas atacantes, bola mais afastada da rede, é difícil você não jogar com o atacante que está na rede. Beleza. Mas mesmo assim, e mesmo até quando ela tinha outras possibilidades, você via que em determinados pontos ela acionava a Julia Bergman muito mais do que precisava. Bolas, lance que Júlia atacava duas, três vezes, até tomar um bloqueio errado no ataque. Coisa que ela fez muito no jogo. Júlia errou demais hoje. Jogou muito mal. E Roberta continuava acionando Júlia ali. Tem até um ponto de Júlia, de Júlia Bergman, né, no tie-break, em que é meio que isso. Você vê até que o ponto sai meio na raiva. É como se diz, pô, será que o Júlia não vai botar essa bola no chão? Cara, o jogo é decisivo, você não tem como ficar insistindo numa jogadora só que não está rendendo. Então estava rendendo naquele momento, não rendeu hoje nenhuma vez. E Julia Bergman, sim, um ponto negativo do time, a partida de hoje. Ela fez um Mundial muito bom, a meu ver. Tirando o jogo de hoje, ela foi bem aí na primeira fase, foi bem no jogo contra a França, né, nas quartas de final e tal. Ela fez um Mundial que ela vinha crescendo de rendimento. Mas hoje ela teve uma atuação totalmente abaixo. A meu ver, hoje, ela não justificou em nada a escalação dela. Porque se diz o seguinte: não, ela é uma ponteira de preparação, mas ela foi mal no passe. Inclusive, um ponto da Itália decisivo ali, jogo 3-13, é um passe errado dela, que vira uma bola de cheque. E não era um passe difícil, não foi um saque forçado. Foi um saque direcionado nela, que apenas cobrava um passe bom dela. E ela errou. Ela foi mal. Então ela foi mal, a meu ver, no fundo de quadra e foi mal no ataque. No ataque ela conseguiu 6 pontos em 30 tentativas, 20% de aproveitamento é muito pouco. Nesse nível de jogo foi muito pouco. Mas muito pouco mesmo. Mas aí, uma ressalva, mais uma vez. É uma jogadora jovem, ela tem 24 anos. Ela deve estar aí, acho que na segunda ou terceira temporada dela de clube. Né? Ela jogou no voleibol universitário dos Estados Unidos. Então, a meu ver, ela tem muito a evoluir e numa posição muito carente do vôlei brasileiro, que é a posição do ponteiro. Então, que ela evolua
e que não veja o jogo de hoje como algo para esquecer. Ela tem que ver mais, a meu ver, como um jogo para aprender. Isso sim. Mas de tudo isso aí, o ponto mais negativo, a pior atuação, infelizmente, cara, foi do técnico José Roberto Guimarães. Bem, porque ele manteve Roberto em quadra há muito tempo. E muitas vezes o jogo requeria a entrada de Macrez e Macrez só entrava em inversão. Ela não entrava para jogar a sequência do jogo. Ela entrava quando Roberta chegava à rede e Rosa Maria estava no fundo de quadra. Ela entrava no lugar de Rosa Maria, Kise entrava no lugar de Roberta, ou seja, fazia a inversão. E quando essa situação mudava, né? Ou seja, quando Macris chegasse à rede, voltava Roberta. Então Macris não teve oportunidade, se teve foi muito pouco, de jogar com Rosa Maria. E outra posição que Zé Roberto, a meu ver, pecou um bocado foi Júlia Bergman. Pô, Júlia não tinha como continuar no jogo. Ela não estava justificando a permanência dela em quadra. Tudo bem, o Brasil foi para o campeonato com 3 ponteiras, certo? Gabi, Júlia Bergman e Helena. A Helena é muito nova, realmente não ia ter grandes participações no campeonato. E hoje, de fato, acho que ela entrou ali umas 2, 3 passagens no segundo set, no terceiro, e foi só isso mesmo, não tem muito como contribuir nesse momento. Não tem como nesse momento. Mas Zé Roberto disse, antes do Mundial, mas eu posso ali colocar Rosa Maria ou Tainara. Por que não botou Tainara? Ah, mas Tainara, o passe de Tainara é oposta. Se ela entrasse ali no passe, ia complicar. Ia complicar mais do que a Júlia. Ia ficar pior do que estava. Júlia caçada no saque ali, sem conseguir responder. Pô, não dá. Esse tipo de omissão, a meu ver, vai martelar muito, durante muito tempo aí, na cabeça do torcedor, na minha, por exemplo. E se Tainara tivesse entrado ali? Será que ela teria ido pior do que Júlia foi no passe? No ataque, dificilmente teria sido pior do que aquilo. Né? 20% é muito fraco. É um aproveitamento fraquíssimo. Tainara poderia pelo menos ajudar no ataque ali. Né? Fica, sei lá, divide a quadra ali para ela ficar responsável por defender um lote de terra mínimo no passe e deixa o fundo de quadra ali com o Gabi, com o Marcelo e tal. Mas não tentou nada. Bom, falta que amanhã o Brasil vai jogar contra o Japão, valendo a medalha de bronze, e o Japão perdeu para a Turquia por 3 sets a 1. Jogo de 28 pontos de Melissa Vargas, jogadoraça. Brasil e Japão jogam amanhã, a partir de 5h30 da manhã. E Turquia e Itália decidem um título a partir de 9h30. A Itália busca o bicampeonato, a Turquia busca um título inédito. E eu evito o termo final antecipada. Não, eu refuto muito esse tipo de termo. Especialmente porque a Turquia pode não ter um voleibol tão vistoso quanto de Itália e de Brasil, mas tem uma jogadora muito eficiente, que está jogando muita bola e que pode ser decisiva amanhã. Melissa Vargas, que marcou 28 pontos contra o Japão e pode causar ferida também no jogo italiano amanhã, no domingo, o último dia do Campeonato Mundial Feminino de Vôlei da Tailândia, cuja cobertura você acompanha aqui no Esportices em todas as redes sociais.